na Casa Duarte Coelho para ingressarem no plenário para darmos início à sessão legislativa. São 4 horas e 35 minutos. Irei dar mais 15 minutos de tolerância, se não houver quórum, irei suspender a sessão.
Convido os senhores vereadores que se encontram na Casa Duarte Coelho para ingressarem no plenário para darmos início à sessão legislativa. Convido o primeiro secretário a fazer chamada aos senhores vereadores presentes. A pedido do ilustre presidente, irei fazer chamar os senhores vereadores. Comparecimento dos senhores vereadores da 10ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, da Câmara Municipal de Igaraçu, município de Igaraçu, Casa de Duarte Coelho, realizada em 19 de março de 2020, ao horário regimental. Senhores vereadores presentes: Ademar Soares de Barro, presente; Afonso Geraldo, presente; Antônio Sabiá, ausente; Aristóteles, presente; Elvis Henrique, ausente; Érica Uchoa, presente; Irene Rosa, presente; Marco das Neves, ausente; Maria dos Prazeres, ausente; Nath Gomes, ausente; Paulo Paz Barreto, ausente; Renato Franco, ausente; Rivaldo Moraes, ausente; Saulo Maurício, ausente; Valdemir Nunes, presente. Senhor presidente, há quórum para a abertura de reunião, menos para deliberar. Havendo coro legal sobre a proteção de Deus e a tradição do povo de Igaraçu, damos por aberto a sessão legislativa dessa tarde. Convido a todos para de pé lermos o texto da Bíblia Sagrada. Opa, chegou mais um, agora vai. Chegou a carteirinha. Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia do Justo e na congregação. Lido o versículo da Bíblia. Passaremos à leitura do expediente. Pegou o projeto? Está aqui. Expediente, indicação 148/2020 do ilustre vereador Nath Gomes. O ilustre vereador solicita ao prefeito do município de Igaraçu a restauração de calçamento de rua Alfredo Vieira de Melo, loteamento Sítio Lira, que fica localizado em Cruz de Rebouças. Vereador Nath Gomes, mais uma dele, 149. O ilustre vereador solicita ao prefeito de Igaraçu e ouvida a Casa do Povo a restauração do calçamento da rua Vitorino Vieira de Fraga, loteamento Sítio Lira, que fica localizado no bairro de Cruz de Rebouças, neste município. Ainda do vereador. Agora do vereador Ademar Soares de Barro. O ilustre vereador solicita à mesa diretora, ouvido o plenário, as formalidades de mensagem, que seja encaminhada ao ofício ao Correio, à agência Igaraçu, solicitando a regularização da entrega de correspondência em Iamã, visto que o mesmo, as ruas possuídas de CEP, o serviço de entrega não é regularizado. Vereador Ademar de Barro. Indicação do vereador Ademar de Barro. O ilustre vereador solicita ao prefeito do município de Igaraçu, senhor Bário Ricardo Santos Lima, que seja feita a reposição das bocas de lobo na Avenida Iamã, num trecho entre a entrada da comunidade até a padaria. Vereador Ademar de Barro. O ilustre vereador solicita ao prefeito de Igaraçu melhorias da iluminação pública na Praça Maria Alves de Iamã. Vereador Ademar de Barro. Vereador Ademar de Barros, indicação 135/2020. O ilustre vereador solicita ao prefeito do município de Igaraçu a reforma e ampliação do cemitério de Nova Cruz. Vereador Valdemir Nunes. O ilustre vereador solicita ao prefeito do município de Igaraçu, no sentido de o mesmo implantar kits básicos, álcool gel, sabonete, papel, toalha e máscaras para os beneficiários do benefício de prestação continuada, PBC, e Bolsa Família, incluindo no grupo de risco do coronavírus. Alguma coisa aí, Covid-19. Vereador Maguila. Vereador Maguila. Vereadora Érica Uchoa. Vereadora solicita ao prefeito de Igaraçu, senhor
Mário Ricardo, a compra de materiais e equipamentos de proteção para os técnicos de enfermagem e enfermeiras e aos demais que fazem atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde deste município. Vereadora Érica. Mais uma do vereador Érica. Indicação 157/2020. A vereadora solicita ao plenário, ouvida a casa, com preço de alimentar, seja feito veemente apelo do prefeito do município de Igaraçu a implantação de balanços para cadeirantes na Praça da Blíbia. Vereadora Irene, 159/2020. A vereadora solicita ao chefe do Poder Executivo, o senhor Mário Ricardo dos Santos Lima, que seja feita que seja realizada a manutenção na iluminação pública da rua Joaquim Rafael Leitão, bairro Posto do Monta, deste município. Vereadora Irene, 160/2020. A ilustre vereadora solicita ao chefe do Poder Executivo, o senhor Mário Ricardo, que seja feito o recapeamento asfáltico da estrada de acesso ao Marco de Pedra. Irene Rosa. Vereadora Irene solicita ao prefeito de Igaraçu que seja feita a manutenção da ponte que fica localizada no PE 35, próximo à churrascaria e pizzaria Caminho da Ilha. Vereadora Irene Rosa, 152. A ilustre vereadora solicita ao prefeito do município de Igaraçu que seja feita a reposição de lâmpadas em 5 postes localizados numa comunidade conhecida como Escorregou, tá fora. Irene Rosa. O negócio de tá dentro é foda, viu? Tá dentro, pega o corona, olha. Se lasca aí. Indicação 163, vereadora Érica Maria Pessoa Ochoa Cavalcante Ferreira. A vereadora solicita ao prefeito de Igaraçu que seja feita a disponibilização de kit de merenda, lanche e higiene pessoal para os alunos das escolas municipais. Vereadora Irene, 164. A ilustre vereadora solicita ao prefeito do município de Igaraçu que seja feita a capinação, limpeza, podação das árvores e implantação de 2 refletores na Praça Paulo Guerra, conhecida como Praça do Mapa, localizada na rua Dom Helder Câmara, bairro da Saramandaia. Vereador Afonso Geraldo Sampaio Lucena, popular Gui. O vereador Gui, ele solicita ao ilustríssimo senhor prefeito do município de Igaraçu, senhor Mário Ricardo dos Santos Lima, que seja feita a reforma geral do posto de saúde localizada na comunidade de Boa Vista, neste município. Indicação do vereador Marco das Neves. Aliás, projeto de lei 3.192/2020, emenda dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do município de Igaraçu e da outra providência. Artigo 1º, fica denominado de rua Ronaldo Sebastião da Silva. Primeira rua, ao lado direito, na descida da rua Jarapiá, em Três Ladeiras. Artigo 2º, fica o chefe do Poder Executivo do município de Igaraçu autorizado a mandar confeccionar a placa indicativa como o nome ortogado, CEP, fixá-lo no local contendo as seguintes informações: nome do homenageado, data de nascimento e falecimento, breve histórico do homenageado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor às salas de sua publicação e serão revogadas as disposições contrárias. Vereador Marco das Neves. Projeto de lei 3.194. Emenda dispõe sobre denominação de logradouros públicos do município de Igaraçu e da outra providência. Artigo 1º. Fica denominado de rua Manuel Pedro dos Santos, segunda rua, ao lado direito da descida da rua Jarapiá, Três Ladeiras. Já é isso. Oi, do mesmo lado? Mas com o mesmo teor? Uma pede para ser
Lado direito. Briga a rua ao lado direito da descida da rua Jarapiá, Três Ladeiras. A outra diz, a rua ao lado direito do descida, a mesma coisa. Mesmo teor. Segunda rua. Pois não, desculpa. Artigo 2º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a mandar confeccionar as placas. Artigo 3º, esta lei terá de vigor na data de sua publicação e as disposições de contrário. Sala das Sessões do Câmara Municipal de Igaraçu, em 17 de março de 2020, vereador Marco das Neves. E mensagem 19 de março de 2020. Projeto de lei complementar número 111 de 2020. Autorizo abrir crédito especial ao orçamento vigente e da outra providência. Prefeito Mário Ricardo. É o que contém no expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o vereador Maguila está inscrito na tribuna, mas eu vou primeiro que ele, porque depois que eu falar, eu acredito que ele vai também usar a tribuna e ele já responde o que eu vou falar. Convido o primeiro secretário, vereador Aristóteles, para assumir a presidência. Irei usar a tribuna livre. Toma, se atua. Para autorizar o município a ingressar, firmar um convênio. Assumindo a presidência interinamente, convido o ilustre presidente dessa casa, vereador Ademar de Barros, para a tribuna livre. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assessores aqui presentes, visto que, conforme decreto do chefe do Poder Executivo e ato publicado por esta Casa, nós estamos realizando a sessão ordinária sem a participação do público, em virtude do risco de contaminação da coronavírus. Mas, meus senhores e minhas senhoras, irei ser breve, senhor presidente, na tarde deste dia, para fazer apenas uma crítica e, ao mesmo tempo, um apelo ao prefeito. Porque o vereador Maguila, que é autor da indicação que solicita ao prefeito a criação de mais uma merenda para as escolas, principalmente as escolas onde o poder aquisitivo das pessoas são de baixa renda, se criou-se uma merenda para que as crianças, ao chegar na escola, tivessem o direito do café da manhã para então iniciar as aulas. E, em seguida, a merenda normal que as escolas distribuem, o que está previsto em lei. E isso tem sido tema de grande feito da gestão pelo vereador. Ele tem usado esse ato como um gesto de olhar para os mais necessitados, e eu concordo com o objetivo dessa proposta do vereador e concordo em o prefeito estar realizando. Agora, o que não dá para entender, vereador Totti, é que se cria uma merenda em uma situação normal e agora que estamos em um momento de alerta, onde foram suspensas as aulas, não se entrega essas merendas para as donas de casa, as mães das crianças, levarem para a sua casa. O prefeito de Recife, desde segunda-feira, que está entregando um kit de alimento com mais um kit de higiene para que as mães levem para casa e dê aquela merenda às crianças. Eu não consigo entender por que é que Igaraçu não está fazendo o mesmo, visto que foi dito aqui nessa tribuna que o prefeito
está oferecendo merenda de boa qualidade para os alunos, tem sido uma fartura nas escolas. E aí eu pergunto, e por que guardar essas merendas? Não se sabe quando irá se normalizar a situação, correndo o risco de alguns alimentos perecíveis e ser jogado fora, quando se deveria dar isso para as crianças, que são muitos e muitos de baixa renda, como foi dito aqui pelo próprio vereador, que muitas crianças vão à escola para garantir a sua nutrição, porque em casa não tem o que comer. E hoje, China, nós sabemos que o prefeito compra milhões de reais por ano para as merendas e não aderiu a uma decisão que hoje já está quase todos os estados aderindo. Hoje eu escutei o prefeito de Salvador, não é, dizendo que a partir de hoje as crianças irão receber a sua merenda em casa. E Igaraçu não está fazendo isso. Então eu achei estranho, porque o prefeito tomou todas as medidas que se deve ser tomada, e nós aqui concordamos. Nós tivemos aqui a visita da Secretaria de Saúde, aderimos a todas as decisões, não somos contra, todas as precauções que estão sendo tomadas é necessária. Agora, não dá para entender essa falta de sensibilidade com as famílias tão pobres, que precisa não só do café da manhã, mas sim da merenda. Eu deixo aqui o meu apelo ao prefeito Mário Ricardo, que repense a sua decisão e volte atrás e passe a distribuir com essas famílias carentes a merenda que foi destinada para essas crianças. Muito obrigado. Passo à tribuna o ilustre vereador Ademar de Barros e, ao mesmo tempo, autorizo o vereador Maguila a usar a tribuna livre. Senhor presidente, vereador Ademar de Barros, senhores vereadores, senhoras e senhores, e em especial os ouvintes das sessões da Câmara Municipal através das redes sociais, aqueles que estão em casa, porque hoje nós temos somente aqui no plenário alguns funcionários, em decorrência das medidas preventivas que esta casa tomou, seguindo o governo do Estado e o governo municipal. Eu quero, em primeiro lugar, dizer ao vereador Ademar, ao vereador Aristóteles e ao povo, a proposta da segunda merenda nas escolas do município teve início a sua implantação em 2015. Já estamos em 2020. Se iniciou pelas escolas, como falou o vereador Ademar com propriedade, localizadas nas comunidades onde a grande maioria da população são famílias de baixa renda, porque naquele momento, como hoje ainda, o município financeiramente não tinha condições de implantar nas 50 escolas do município. Mas hoje já temos em 19. O programa é um sucesso, principalmente na questão do mais importante, dos resultados. As escolas onde a segunda merenda foi implantada, a evasão escolar e o rendimento dos alunos, a evasão diminuiu e o rendimento dos alunos
aumentou. Por isso que eu digo e repito que é um sucesso. Estou lutando juntamente com essa casa e o prefeito Mário também, e quero ver em breve todas as escolas oferecendo essa segunda merenda. Em relação ao fato que o vereador Ademar nos trouxe na manhã de hoje, citando como exemplo o que foi feito pela cidade do Recife e outras cidades aqui na região metropolitana, eu quero dizer ao vereador Ademar de Barros que vou procurar no dia de amanhã o prefeito e a secretária de Educação para saber dos mesmos quais as medidas que o nosso município vai tomar nesse sentido. Mas quero fazer também uma observação. O governo do Estado, nas suas escolas, ainda não tomou essa iniciativa que Geraldo Júlio tomou. Logo, vamos esperar mais um pouco, porque depende também de logística, mas sempre defendemos, e hoje, nesse momento, que o Brasil e que o mundo vive a maior crise dos últimos tempos. Ninguém nunca viveu, pelo menos que eu tenho notícia, casos semelhantes ao que estamos vivendo hoje, onde o povo tem que ficar em casa, não pode ir trabalhar, a gente não pode ter contato com as pessoas mais idosas, e os idosos também não podem ter contato com frequência com os mais novos. A gente, a cada momento que acessa a internet, se assusta mais. Na Itália, que é um país de primeiro mundo, com um sistema de saúde, pelo menos é o que a gente tem notícia, muito mais estruturado do que o nosso, um país que a gente pode dizer, onde a maioria da população tem uma renda per capita altíssima. Lá está se escolhendo as pessoas que devem continuar vivendo e, consequentemente, também fazendo a escolha de quem vai morrer. É uma coisa absurda, mas é fato e nós temos que enfrentar esse momento. As medidas estão sendo tomadas. O governo do Estado, por exemplo, hoje baixou novas medidas, mais restritivas, mais do que a de ontem. E ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã e assim sucessivamente. E nessa situação, vereador Ademar, eu também sou de opinião que o poder público, estadual, municipal e o governo federal, precisa ajudar ainda mais os mais pobres, aqueles que mais precisam. Que é uma outra observação que eu ouvi em um comentário de rádio jornal. Um comentarista disse o seguinte, isso faz 4 ou 5 dias, o coronavírus, até o momento, no mundo, é uma doença dos ricos, porque a maioria das pessoas que morreram são de faixa etária acima dos 60 anos, mas de um poder aquisitivo alto, ou pessoas que viajaram pelo mundo. E para viajar custa dinheiro, Pobre não costuma viajar. Mas ele dizia o seguinte: a minha grande preocupação é que o nosso país tome todas as medidas possíveis para não acontecer o que está acontecendo na Itália. Porque nós temos uma parcela da população muito grande pobre, de tal forma que essa doença, para os pobres, é muito pior do que para os ricos, não é verdade? Todas as doenças, porque os ricos têm, pelo menos têm condições de se tratar, podem se isolar em um quarto na sua casa,
Já imaginou na casa, né, de um pobre aqui, onde é comum a família dormir diariamente em um quarto só? Vai se isolar onde? Vai se isolar onde? A gente nem pode ficar em casa, nem pode ficar na rua. Quer dizer, nós temos que lutar muito, e tenho fé em Deus, e nós vamos, né, o Brasil vai passar por esse grave momento que a humanidade está passando, sem chegarmos nem perto do que está acontecendo na Itália. Porque, do contrário, aqui os efeitos serão muito mais devastadores do que lá. Mas, para concluir, vereador Ademar, o que é uma parte, está concedido a parte. Eu quero simplesmente, vereador, reforçar suas palavras, muito sábias, com relação ao grande problema que o mundo está enfrentando, não é? Eu fiz essa cobrança ao prefeito, mas queria deixar aqui claro, não é hora de nós estarmos divididos, é hora de nós nos unirmos em pró de todos. O egoísmo, o oportunismo, o pensamento individualista, ele deve ser banido nesse momento. O nosso interesse real é para que essas crianças sejam assistidas. Eu estava aqui lembrando o saudoso Eduardo Campos. Eu nunca vi uma pessoa tão sábia quanto foi aquele homem. Em 2006, ele participou de uma entrevista e ele disse o seguinte: a sociedade está sempre fazendo perguntas ao político e nem sempre ele tem resposta. O que é que ele quis dizer com isso? Hoje a sociedade está perguntando, Totti, ao político o porquê disso. Está perguntando ao político por que não houve uma providência, uma precaução, ou seja, um sistema para o imprevisto. Porque no orçamento que nós aprovamos todos os anos, nós temos a verba de contingência, que é exatamente para as emergências da natureza, uma catástrofe, seja lá o que for. E observe que a situação em que nós estamos vivendo, dessa coronavírus, ela pegou o mundo desprevenido, ninguém fez um programa para uma possível epidemia. E o mais interessante é que Jesus, através da Bíblia, quem lê no livro de Mateus, capítulo 24, ele já previa 2000 anos atrás, que no princípio das dores haverá nações contra nações, epidemias. No livro de Mateus, chamado o discurso escatológico, que é o discurso que prevê o futuro. Jesus já previa isso, mas só que ninguém levou isso a sério. Ninguém se preocupou com a possível epidemia. Meus amigos, sinceramente, eu estou altamente nervoso, porque, Maguila, ontem eu fui ao shopping Recife, que eu tinha um compromisso lá para resolver. O deserto dentro do shopping fazia medo. Parece até com aquilo que a gente vê nos filmes. E as pessoas todas com medo um do outro. Observe só, nós estamos, na realidade, China, vivendo os fins dos tempos. Nesse mesmo capítulo, Maguila, desculpa, o pessoal está passando um pouquinho, nesse mesmo capítulo de Mateus 24, quando ele diz que no fim dos tempos o amor de muito esfriarão. Observe uma coisa, e como é que se dá esse esfriamento do amor? Primeiro, as pessoas estão perdendo o amor a Deus, estão substituindo Deus por qualquer coisa. Segundo, as pessoas estão perdendo o amor pelo próximo. Está aqui uma menina religiosa, Fernanda, que percebe isso claramente.
As pessoas estão perdendo o amor pelas pessoas. E o pior de tudo que nós estamos vivendo, as pessoas estão perdendo o amor por si próprio. Nunca se viu tanto suicídio como estamos vendo nos últimos dias. E principalmente em uma faixa etária nunca visto. Adolescentes se suicidando. E de formas absurdas, trágicas, que ninguém nunca via. Olha, na minha época de adolescente, de jovem, quando se via alguém praticar o suicídio do enforcamento, 99% eram homens, nunca mulheres. Hoje nós estamos vendo não apenas mulheres praticando esse tipo de ato, como adolescentes. Crianças que estão se cortando porque estão angustiadas. A angústia, a depressão é uma dor que está acima de qualquer dor, supera a dor da carne. Por isso que quando alguém pega um estilete e se corta, é porque ela está buscando algo que doa mais do que a dor que ela está sentindo na alma. Por isso, Maguila, eu queria aqui reforçar a sua fala, que até confesso que Vossa Excelência, me inspirou em falar isso, pela sua sensibilidade ao momento em que o mundo está passando. Muito obrigado. Eu incorporo a parte do vereador Ademar e concedo a parte ao vereador Marcos Asneves. Eu quero agradecer desde já pelo pelo consentimento do aparte, Maguila, e pegando uma deixa das suas palavras, e também incorporando todas as de Ademar, pela preocupação. Hoje pela manhã eu fiz um pronunciamento através da internet, porque Ademar, Maguila e muitos que aqui conhecem a minha família, você sabe que eu tenho um sobrinho chamado João Paulo, que está na ilha da Sardenha, lá na Itália. E conversando hoje pela manhã com ele, com João, meus senhores e minhas senhoras, meus caros ouvintes aí pela internet, ele disse: tio Marco, acordem, é necessário que o nosso Brasil acorde, porque não está fácil vivenciar o que eu estou vivendo aqui na Sardenha. Ontem pela manhã e hoje, em 24 horas, morreram 500 pessoas, Maguila. Onde vamos enterrar? Mais do que a Segunda Guerra Mundial, esse coronavírus vem matando em todo o mundo. E a preocupação maior, Maguila, não é simplesmente pelo coronavírus, não é simplesmente pelo que está acontecendo, é pela nossa ignorância. Me perdoe, meus amigos e minhas amigas, a ignorância de não ter o cuidado de ficar confinado na casa durante a quarentena, que o período é entre 15 a 20 dias. É para vocês que eu estou falando, para você que está aqui pensando que nada vai acontecer. Esse vírus está matando diariamente, dioturnamente. E é para isso que eu peço mais atenção, mais cuidado com ele, principalmente para a gente que somos legisladores. E eu fiquei até olhando o cuidado da vereadora Irene, terça-feira, quando estávamos na reunião com a secretária de saúde, e vendo Irene de máscara, disse: amanhã eu vou comprar máscara para o povo da minha casa, e para mim também. Escutando os noticiários, vi que os médicos estão falando que você só precisa usar quando você vai a público. E aí agora, porque saí um pouco atrasado de casa, ao subir aqui já me perguntei por que não vim com minha máscara. O cuidado não é só com a gente. Eu tenho uma pessoa em casa de 87 anos que o risco é maior. Depois dos 50 o risco é maior. Lá na Itália, Maguila, já não tem mais, já não estão liberando mais inalador
para as pessoas de 60 anos acima. Vejam quantas e quantas pessoas vão morrer diante de uma pandemia dessas. E nós, que somos brasileiros, que está chegando agora, se tivermos a preocupação de suspender, de ficar confinado em casa durante um período de 15 dias, será o suficiente para a diminuição desse vírus. Nós contamos com o tempo quente, que é totalmente diferente, mas hoje é o último dia do verão, gente. A partir de amanhã já começa o inverno. E ao vir para cá, eu recebi um comunicado do Fé Comércio, porque sou comerciante. Hoje já dei férias a 2 dos 4 trabalhadores que tenho, já liberei 2. E vou mudar o horário da minha padaria amanhã também, por precaução. Mas o Fé Comércio, através de seu presidente, Bernardo Peixoto dos Santos, ele diz o seguinte, que a partir de amanhã, comunica a todos os comerciantes de Pernambuco o fechamento de todos os comércios, com exceção dos gêneros alimentícios, dos estabelecimentos alimentícios e farmacêuticos. Todos os outros fecha nesta quinta-feira e só abre dia 31 de março, na terça-feira. Imagine vocês, os feirantes, como vai viver esse povo, como vai pagar suas contas. É esse comunicado que eu quero deixar para vocês e agradecer a você, Maguila, por ter iniciado essa fala tão pertinente e para que nós, que estamos transmitindo essa sessão ao vivo, que você que está em casa, se preserve. Se quer ter mais tempo, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua própria esposa, seja mais prudente, fique em sua casa durante esses 15 dias, porque eu lhe digo com sinceridade, eu vou cuidar dos meus. Muito obrigado. Eu incorporo a parte também do vereador Marco das Neves, né? Complemento o que ele falou em relação à questão das atividades econômicas. Tem quem esteja prevendo aí que o vírus está matando a todo instante e que nós vamos ter também muitos empresários, muitos pais de famílias correm o risco de fecharem as suas atividades porque não tem como pagar as contas sem comprar e vender ou prestar serviço. Mas essa questão econômica é importante, mas muito mais importante é a questão da saúde e o caminho é prevenir. Não temos outro no momento. Esperamos até que apareça em breve uma vacina. Eu fico na tarde de hoje por aqui, amigos. Vou ouvir a amiga Irene e o amigo China. Pronto, pode ir na sequência aí, depois eu... Obrigado pela parte, vereador Maguila. Concordo completamente com Vossa Excelência e com as palavras do nosso amigo Marco das Neves. Lhe assisti hoje, Marcos. Você está de parabéns. E queria dizer aqui para a população de Igaraçu, que está me ouvindo, e de Pernambuco, né? Falar sobre esse vírus maldito. Hoje, Ademar, você sabe, você me conhece, eu não sou uma pessoa de ficar dentro de casa. Ontem, eu saí de dentro de casa, minha filha ligando, e eu no mundo. E ela teve que botar o carro atrás de mim, e me botar dentro de casa e me trancar de cadeado. E eu disse, eu acho que eu fico pior. Eu sou hipertense, eu sou diabetes, tá certo? Estou usando a minha máscara para me prevenir, certo? Certo? E prevenir outras pessoas também. Porque a gente, vereador, que vive dentro das comunidades, vereador Maguila,
abraçando o povo, beijando, fazendo as obrigações da gente. Então, ontem que teve essa reunião aqui, eu comprei sabão, que eu estou assistindo, Marcos, a televisão, que a gente não abre esse celular, que a gente só vê esse vírus maldito. Televisão, a mesma coisa. Eu ando com álcool gel na minha bolsa, eu ando de máscara, tá certo? Quero também fazer um apelo, o gerente da Caixa Econômica, Maguila, que veja aquela situação ali, a caixa lotada de gente, com idoso, com gente, bastante gente. A gente que tem as taxas baixas, certo? É fácil de pegar esse vírus. Mas Deus é grande, Deus é poderoso. Deus, Ele vai tomar conta dessa praga, vai acabar com essa praga. Graças ao meu bom Deus, até aqui em Igaraçu, Renato Carteiro, não chegou ainda, mas eu quero deixar um aviso para a população de Igaraçu, meu carinho, meu respeito, vocês que estão me assistindo, tá certo? Eu sou teimosa. Hoje, Marcos, eu botei a máscara e fui atender uma senhora lá na entrada do Matadouro e aqui na Vila Saramandaia. E quando eu cheguei ali na entrada do Matadouro, eu não vi um pé de ninguém. Quando a mulher abriu a porta, que me viu com a máscara, ela correu para dentro e fechou a porta. Ela correu para dentro e fechou a porta. Então o povo está com medo, o povo está assustado, certo? Fui na feira de Igaraçu, pouquíssimas pessoas, Maguila, comprando, pouquíssimas. Lá e eu olhei assim, então quem vai sofrer com isso é os comerciantes, que tem suas contas para pagar, que tem suas coisas para resolver. Então, fazendo um apelo também aqui, as palavras do nobre vereador Ademar de Barros, certo? Concordo com Vossa Excelência, que hoje aqui no município a gente tem que ajudar, a gente tem que unir a mão, vamos esquecer lapada, vamos esquecer crítica, e vamos dar as mãos, nós políticos, certo? E vamos ajudar essas famílias carentes. Porque na minha comunidade, Ademar, você sabe, China sabe, a comunidade que eu moro, Renato, muita gente carente, tem muitas mães que mandam seus filhos para a escola, porque não tem o que comer dentro de casa. Então também eu faço um apelo, endossando as palavras do nobre vereador Ademar de Barros, certo? O prefeito Mário Ricardo, a secretária Andreca, que faça esses kitzinhos e peça para levar na casa dos alunos, porque só na minha comunidade, ontem, Ademar, por Deus, você sabe minha humildade, certo? As pessoas carentes, essas pessoas humildes, chegou na minha porta ontem, Marco, 2 mulheres, uma com o busto pela boca e 3 filhos. Chegou, Dona Irene, pelo amor de Deus, me arrume aí o que comer, porque não está tendo aula. E graças a meu bom Deus, meus filhos quando saem, que larga de meu dia, eles largam já com a barriguinha cheia. Estuda aqui no José Jorge, no tijolinho, e eu olhei assim e fiz uma doação, certo? Fiz uma doação que hoje o vereador não pode dar nada, porque tem gente que acha que é compra de voto. Não é, não é. É a fome, Marcos. É a fome, Maguila. E ontem, quando eu olhei assim, eu tive pena, Marcos. E fui lá dentro de casa, reservei umas bolsas de leite, reservei um pacote de fubá, certo? E fiz essa entrega, vai dar de comer aos seus filhos. Então eu faço esse apelo a você, que é o líder do governo, certo? O meu prefeito Mário Ricardo, que ele olhe aí, veja essas merendas que estão aí na escola, vamos fazer uns kitzinhos e vamos entregar a esses alunos carentes dessas comunidades, Ademar, que não tem o que comer. Eu endosso suas palavras, você pediu ali com carinho, tá certo? Que hoje a gente não vem para aqui para criticar, a gente vai pedir para ajudar. Peço a essas mães de Igaraçu que lave as mãos dos seus filhos com água, sabão, não tiver álcool gel, lave com sabão. Eu estou acompanhando, eu estou usando máscara,
num canto que eu vou. Ademar, eu estou como tivesse numa prisão, porque a gente, você que está nessa idade, Tote também, nós, certo? Como o Marcos tem uma senhora dentro de casa de 80 e poucos anos, meu gabinete eu só deixei um funcionário trabalhando, liberei o resto, certo? A cidade de Igaraçu, eu peguei o carro, Tote, fui andando por ali, eu disse, meu Deus do céu, não estou vendo quase ninguém, certo? Porque essa praga, ela está matando, gente. E eu estou preocupada, certo? Estou com muita angústia no meu coração, mas Deus, Fernanda, vai superar isso. Deus vai acabar, porque Deus, Ele é Deus de providência. Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Deus fez o aleijado andar e fez o cego enxergar, certo? Então, eu deixo minhas palavras nessa hora, tá certo? Essas famílias de Igaraçu, essas mães e Pernambuco inteiro que está me ouvindo via internet. Esse é meu respeito e meu carinho. Tenho minhas netinhas, Ademar, não tenho condições de ir na casa dela, porque minha menina, maninha, não venha não, a senhora vai ver suas netas em julho, quando acalma mais. Falo com ela pelos telefones, chora, ela manda beijo para a vovó. Então a gente tem que se prevenir. Parabenizo o vereador Ademar, certo? Como Vossa Excelência diz, que uma maioria de gente aí diz que a gente não trabalha, e Vossa Excelência encerrando a sessão da Câmara, certo? Vossa Excelência encerrou com o objetivo de no plenário não tiver ninguém, a gente fazer as leis da gente, a gente fazer as coisas da gente, mas a gente está de pé, a gente está aqui para cuidar do povo de Igaraçu, que a gente fomos eleitos para ele, com eles. Então, Vossa Excelência, Maguila, está de parabéns. Queria que conversasse com o prefeito Mário, com a secretária Andreca. Se você vê a situação que meus pobrezinhos estão passando, diz, meu Deus do céu, meus filhos não têm o que comer, não têm o que comer. Então, eu deixo esse apelo para o meu prefeito Mário Ricardo, para ver o que é que ele pode fazer com essas merendas, para a gente fazer a doação. Muito obrigado, certo? E que Deus abençoe você, Maguila, sua família e todas as famílias do nosso vereador e a gente que está na rua. Mas de vez em quando, Maguila, eu estou saindo, eu sou teimosa, eu estou saindo. Tá bom? Que o povo fica pedindo socorro a mim e eu saio. Mas eu saio prevenida, mas volto logo, Ademar, para dentro de casa. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo no coração da população de Igaraçu. Fique com Deus e que Deus abençoe vocês. Eu quero parabenizar também a vereadora Irene pelo aparte. Quero registrar também, vereadora, que o tema que Vossa Excelência levantou em relação ao funcionamento dos bancos em Igaraçu é fato. Hoje à tarde, uma outra pessoa também fazia essa observação, que os bancos também precisam tomar algumas medidas que atendam o povo, mas com segurança. Da forma que está, não pode continuar. Nós temos um grande número de pessoas, além do permitido, até pelas normas, né, pelos decretos que o governador do Estado baixou. Hoje tinha muito mais de 50 pessoas lá na Caixa Econômica, e o decreto recomenda, mas o decreto fala que não pode ter aglomerações de mais de 50 pessoas. E os bancos não estão cumprindo isso. É preciso também os bancos colaborarem com a saúde pública do Brasil, com o Brasil. E quero também dizer à vereadora Irene, o que já disse para o vereador Ademar, que vou conversar, mas também peço a ajuda, né, de Vossa Excelência, que tem também acesso ao prefeito, do amigo Marco, de todos aqui. Né, vamos buscar caminhos aqui no município para ajudar os mais pobres, e principalmente a criança e o idoso, que precisam mais nesse momento. Obrigado a todos pela atenção. Ainda na tribuna livre, o vereador Aristóteles. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos escutam
em suas residências. Eu quero, nesse momento, parabenizar os vereadores que usaram a tribuna, o vereador Ademar de Barros, o vereador Maguila, também os vereadores que apartearam. A gente percebe, senhor presidente, a preocupação de cada um de nós com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu acho, vereadora Irene, qualquer orientação é válida. Cada um que vem aqui dá a sua opinião, né, Marcos? O que Marcos falou a respeito do seu sobrinho, o que Irene falou sobre a sua netinha, né? O que Ademar falou a respeito da merenda, o que Maguila falou e o que eu vou falar. Então, a preocupação é muito grande. Infelizmente, principalmente nós, que somos representantes do povo, muitas vezes a gente não pode evitar um aperto de mão e um abraço. Não é verdade? Então, a gente chega na rua, nós somos muitos cumprimentados por todos, o pessoal nos abraça, nos fala e a gente não nega isso. Estamos correndo risco, infelizmente. Mas o apelo que eu faço nesse momento, senhor presidente, é a respeito dos boatos, né? Tem muita gente aí criticando, tirando onda com o que está acontecendo. São muitas fake news, né, através da internet. E eu vim aqui também para orientar. Eu acho que isso vai passar. Ademar disse uma coisa muito importante a respeito da Bíblia. Isso já tem sido avisado há mais de 2000 anos atrás, né? E cabe a nós nos prevenir. Aí eu volto para o país onde começou tudo, na China. Lá houve uma coisa que talvez nos outros países não está acontecendo. Vocês percebem que lá o governo foi para cima. O governo não cruzou os braços na China. Foi para cima, construiu um hospital com 1000 leitos em apenas uma semana, né? E lá o governo está vencendo o vírus. E a gente percebe que nos outros países, muita orientação, muito cuidado, mas não estão agindo. Falta agir. O que Ademar falou sobre a merenda escolar, eu acho que é muito importante, né? O governo municipal, o governo estadual, o governo federal garantir a merenda escolar. E além do mais, senhor presidente, senhores vereadores, o efeito, companheira Irene, desse vírus vai acontecer no ano seguinte. O prejuízo que está dando no país e no mundo. E eu estou aqui muito preocupado também com meus vizinhos, né, com o povo da minha cidade, do meu estado, preocupado com a minha família, certo? E, infelizmente, nada podemos fazer a não ser orientá-lo, né, e pedir para cada um se previna. Vou dizer aqui uma coisa, um pedido que eu faço a vereadores, às pessoas que nos escutam, que a coisa que mais anda no mundo chama-se dinheiro. Dinheiro anda mais do que automóvel, do que avião. Ele circula muito. Então, quem puder, Irene, usar menos dinheiro, use mais o cartão de crédito, que ele está em seu bolso, só você pega nele. E o dinheiro, né, ele sai de mão em mão, né, presidente? E a pessoa pega aquele dinheiro, bota na mão, passa para outro, e ninguém sabe se tem alguma contaminação nele ou não. E o cartão não, o cartão é seu, você usa o cartão, né, você guarda na sua carteira, só você está usando. Eu acho que o risco é muito menor. Mas o apelo que eu faço, senhor presidente, senhores vereadores, é que o governo vá para cima, né, que trate o povo, né, que o governo use os recursos do Ministério da Saúde, os recursos da Secretaria Municipal de Saúde, os recursos da Secretaria Estadual de Saúde, para que vá para cima, vá para a rua, de casa em casa, orientar o povo, proteger o nosso povo, que nós precisamos muito de sua proteção. Então, minha gente, eu quero nesse momento agradecer os vereadores que estão aqui hoje, né, nessa reunião. É importante, o poder não pode parar, o poder local, o poder municipal. Agradeço a todos os vereadores, vereador Elvis Henrique, que acabou de chegar, vereador Irene, vereador Ademar de Barros, vereador Maguila, vereador Marcos das Neves, vereador Gui, vereador Renato, vereadora Érica. Os demais que não vieram, talvez tenha tido algum problema, né, porque não puderam comparecer, outros justificaram a sua ausência.
mas a gente precisa disso, da união de todos, porque nosso Estado, nosso país, nossa cidade não pode parar. E escuto o ilustre vereador Renato Lira. Amigo vereador Totti, eu estava aqui pensando, nós preocupados, muitos preocupados com o que está acontecendo no mundo, por culpa desses presidentes irresponsáveis, que creio que isso não passa mais do que uma briga, uma guerra entre países. Mas também pensamos em culpar alguns governantes, em jogar a responsabilidade para alguns governantes. Nós estamos fazendo nossa parte. Somos criticados? Somos sim. Porque tem pessoas que acham que você está com o poder da cura, que você é responsável pelo que está acontecendo, só porque você ocupa um cargo legislativo, executivo. Mas também o povo tem que fazer sua parte. Nós vemos aí nas redes sociais e na imprensa a questão do aproveitamento dos comerciantes. Os comerciantes que estão vendendo um frasco de álcool em gel, que era R$6, passar para R$30, R$35, R$40. Veja que absurdo. Aí jogam a culpa para cima dos governantes, diz que não estão fazendo nada, mas também tem que fazer a sua parte. Eu olho a Itália, né? Onde mostrou essa semana tantos caixão para crematório, que os governantes alertavam o povo: façam quarentena, fiquem em casa, saiam da rua, use álcool em gel, lave as mãos. Mas muitos não deram nem ouvido. E aconteceu do que está acontecendo lá na Itália. A culpa é só dos governantes? Não. O povo também tem que fazer sua parte. Sem falar, né, dos castigos divinos, porque também isso vem uma resposta de Deus. Como a Ademar falou, na Bíblia lá atrás já dizia que isto estava para acontecer, né? E que nós precisávamos nos prevenir. Mas o povo vai para as ruas, fazer atos como fizeram na escola de samba do Rio de Janeiro, o Satanás puxando, né, Jesus. Aquele era o Satanás mesmo. O outro era um homem que ele estava puxando, dizendo que era Jesus. Porque uma pessoa que se passa para fazer uma cena daquela merece receber o castigo, blasfemando contra Deus. Então, esse também tem a mão de Deus sobre isso que está acontecendo. Eu tenho pensado, em Casa Tem Dito, um dos maiores remédios, eu creio que é o único hoje, que cura mais rápido, que vai acabar com tudo isso. É a oração, é a fé, é se juntar com a família, orar, pedir a Deus, se unir, e acabar com esse negócio de estar em rede social criticando um ou outro. É a união do povo para sair disso que nós estamos passando hoje. Era essas minhas palavras e dizer ao povo: dobra o joelho, vamos orar, jejum, né? Fazer jejum, que isso é importante para a salvação da alma e do espírito e a cura para as doenças que está acontecendo aí no mundo, que está acontecendo hoje e chegando aqui no Brasil. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Quero parabenizar o ilustre vereador e incorporar todo o seu discurso, a sua parte em meu pronunciamento. E escutar nesse momento, não sei se foi Ademar ou se foi Gui que pediu primeiro, o vereador Gui, para usar a palavra. Agradeço a parte, ilustre vereador Totti. Eu acho que é momento de reflexão, sim, da união dos poderes executivo, da federação,
do Estado e do município. Recentemente tivemos na quinta-feira, terça-feira, né, uma reunião com a secretária de saúde do município, onde ela expôs algumas ações do governo municipal com relação a essa pandemia, que é o coronavírus, né, que vem afetando o mundo todo, com centenas de mortes, né? E queria dizer a você, Toto, que o momento é crítico. Hoje mesmo estava ali no Banco do Brasil. Rapaz, quando eu entrei lá dentro, Toto, tinha tanta gente, as pessoas postaram um vídeo. Eu acho ali, se tivesse alguém contaminado, o índice de proliferação, de contaminação, de transmissão entre as pessoas seria muito grande, vereador Toto. Muita gente mesmo, porque era o recebimento do PIS/PASEP. E o interessante é que só entravam 5 pessoas, né? O banco fechou a entrada, só entravam 5 pessoas, e naquela parte do cash, dos caixas eletrônicos, ali para você andar, respirar, vereador, era difícil. Então, nós temos que orar sim, mas temos que crer na capacidade do homem também, né? Para que ele possa ter alguma cura, né? Eu acho que essas doenças, né, sempre... através de estudos, pesquisas, né, eu acho que vai se chegar à vacina sim, mas enquanto não chegar essa vacina, nós temos que pedir, né, assim, e ter cuidado com a proteção. Era esta minha parte. Agradeço a você, Toto, e a todos os vereadores, né, pela preocupação que tem tido com as pessoas de nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço, ilustre vereador, e parabéns pelas palavras, sua e também do vereador Renato. Mas é como o Renato disse, né? A gente vê hoje todo mundo ter o mesmo valor. Rico, pobre, preto, branco, todo mundo dentro daquela humildade que ninguém nunca viu. E a maior prova é essa. É por isso que eu sou um cara que eu nunca dei valor a bens materiais, entendeu? Eu sempre achei que todo mundo é igual perante Deus e perante a lei. Então, o que eu hoje estou aqui muito triste, né? Quando ontem à noite Miriam me disse uma coisa que eu não acreditei, minha esposa, hoje você confirma aqui, né? Ela disse, Toto, hoje já morreu na Itália quase 150 pessoas. Ontem até, eu acho que 11 horas da noite, foi, Marco? Hoje tinha passado das 500 pessoas. Num dia. 24 horas. Em 24 horas. E eu disse, não é possível, não é possível. E eu fui confirmar, eu entrei na Globoplay e realmente foi confirmado. Né? O meu filho, ele está nos Estados Unidos, ele mora lá ali perto de Nova York, e ele, isso há 15 dias atrás, já me dizia, porque o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, isso que você falou aí do álcool e tal, lá está do mesmo jeito. Diz, pai, aqui não tem uma barra de sabão e não tem aqui um álcool para ninguém comprar. Porque compraram tudo vazio. O governo fechou a fronteira, né? Navio não chega no porto, o avião não está pousando, certo? E lá nada tem. Quem estocou está bem, quem não estocou vai passar necessidade, passar fome. Entendeu? Como aqui, o Brasil, graças a Deus, é um país rural, país que tem muito mar, né? Que tem muita terra, o cara vai lá para sua macaxeirinha, seu inhamezinho, vai na maré, pesca um marisco, pega um peixe e não vai morrer de fome, não. Mas esses países capitalistas, que o dinheiro é só da empresa, né, da Bolsa de Valor, vão passar realmente necessidade, vão passar fome. Onde eu digo, Marco, ninguém é diferente, não. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Mas creio em Deus que isso vai passar, Gui. Ontem eu fiquei um pouco feliz que o Japão já está testando já um medicamento, você viu, né? Uhum. Que curou em 4 dias, combateu. Já enviou para a China esse medicamento para que lá seja produzido, mas tenho fé em Deus que a gente tome os cuidados, né? Todos nós, e não pegue esse vírus, porque é lamentável a gente saber, né, que perdeu um ente querido, um amigo, por conta de um vírus que não é tão forte, Marco, não é tão forte, mas é muito fácil de se proliferar. Escuto o ilustre vereador Marco das Neves. Eu lhe agradeço pela parte, Toto, que eu esqueci, na realidade, de fazer esse comentário quando pediu a parte ao vereador Maguila. Há 2 semanas atrás, nós estávamos lá no gabinete do nosso presidente Ademar de Barros,
com o nosso amigo Adiel, presbítero daqui da Assembleia de Deus. Hoje Adiel se encontra na Itália, em Portugal, lá em Lisboa, sem poder voltar para casa. Está confinado. A CVC não tomou providência de nada, a TAP não tomou providência de nada, e preocupante mais ainda foi que a Embaixada Brasileira disse ontem pela manhã que não tinha capacidade de ajudar os próprios brasileiros. O Itamaraty, no dia de hoje, começou a pressionar a TAP e também a CVC, que são irresponsáveis, porque eu estava até falando para a Adiel, quando estava conversando com ele ontem à noite, dizendo que não eram para ele ter saído daqui, porque quando eles saíram, a pandemia já estava acontecendo na Europa. Mas mesmo assim, a CVC, irresponsavelmente, para não devolver o dinheiro corrigido, levou os nossos amigos brasileiros para a Europa. E hoje estão pagando um preço dobrado lá, Gui. Não, o Adiel ainda tem até amanhã, dia 20, onde ficar. Muitos brasileiros que estavam lá foram postos para fora das hospedagens. Primeiro, porque o governo mandou fechar as portas, como aconteceu agora com a Fé Comércio. E segundo, porque muitos também não têm dinheiro para pagar a estadia. E aí não tem dinheiro para pagar a estadia, não tem dinheiro para a alimentação, e veja que o que é sentir na pele a dor de ser brasileiro e de ter amigos lá, como temos o nosso amigo Adiel e a nossa amiga Lili, a esposa dele, que estava aqui há 15 dias passados com a gente. E hoje a gente saber que eles estão lá e a gente aqui ficar inoperante sem poder fazer nada. Era só a parte que eu queria fazer, que eu esqueci de falar quando pediram a parte do vereador Maguila. Eu lhe agradeço pela parte, Totti. Eu quero incluir o pronunciamento do ilustre vereador, aliás, só a parte do pronunciamento, dizer ao pessoal que, voltando a dizer que estou muito triste, preocupadíssimo com o que possa vir a acontecer, o que já está acontecendo, dizendo que esse vírus é muito forte, está aí provado aí, conseguiu parar o mundo, né? Você vê a Fórmula 1, que é um campeonato de pessoas altamente bilionárias, e ele conseguiu cancelar. Os campeonatos espanhóis, né? Está aí cancelando, certo? Todas as atividades esportivas estão sendo canceladas, né? E, infelizmente, é uma doença silenciosa, mas que tem um poder muito forte. Senhor presidente, agradeço a tolerância, agradeço a todos os senhores vereadores, encerrando e pedindo a todos cuidado, né? Que se mantenham vivos. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu queria combinar com os senhores para nós aprovarmos todas as matérias que tem pendente hoje e encerrar as sessões de plenário, podendo sermos convocados a qualquer instante que for necessário, caso o Executivo necessite de aprovar alguma matéria de urgência, ou até nós mesmos, mas em virtude o problema está se agravando, a maioria das casas legislativas estão suspendendo as sessões e nós teríamos mais 3 sessões para encerrar esse período. Nós vamos suspender e, quando voltar no período, se a coisa se acalmar antes, a gente volta antes. Caso contrário, quando a gente voltar, a gente acrescenta no próximo período mais 3 sessões. Os senhores concordam? Concordam? Então, hoje, além da ordem do dia, nós temos uma matéria de autoria do chefe do Poder Executivo, que é a criação de um consórcio para compras de materiais consorciados
com os municípios da região metropolitana. Então, já foi lido, aí nós vamos colocar em primeira discussão, vamos dar um intervalo, votar em segunda discussão e devolvê-lo e suspender as sessões. Todos concordam? Inclusive, as matérias que foram lidas hoje, nós vamos também aprovar, para então a gente suspender as sessões, ok? Então vamos lá. Do vereador Afonso Geraldo, solicita ao seu prefeito de Igaraçu a reforma geral do posto de saúde do loteamento Agamenon 1. Ainda do vereador Gui, solicita ao seu prefeito de Igaraçu a continuação do calçamento da estrada da Côngrua, com continuação no bairro de Bela Vista. Em discussão, a indicação do vereador Gui. Não havendo que queira discutir, em votação. Se que vota favorável, permaneça como se encontra, que vota contrário, que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Do vereador Elvis Henrique, solicita a limpeza e retirada de entulho da terceira travessa Jacob Pinto de Freitas, em Cruz de Rebouças. O vereador ainda solicita a limpeza e retirada de entulho na rua Edgar Lins, após a escola Segemas. O vereador solicita ainda a limpeza e retirada de entulhos na rua Vereador Iedo Ribeiro de Albuquerque, no Miguel Arraes. O vereador Elvis ainda solicita a reposição do calçamento e tampa de bueiro na rua África do Sul, residência número 4, por trás da Big Lanche, no centro de Igaraçu, né? O vereador ainda solicita... Deixa eu ver aqui. O vereador solicita ainda ao prefeito a manutenção e readequação das faixas de pedestre. Oi? Não, ele está falando que é lei complementar. Ah, é lei complementar, é? Mas tu vota. Não tem isso quando é lei complementar, tu vota? É. Está lá no regimento? O vereador, a manutenção e readequação das faixas de pedestre, as quais encontram-se apagadas, pondo em risco a integridade física dos usuários, como também outros pontos que não possuem sinalização vertical ou horizontal, fazendo valer o artigo 71 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Seguem abaixo a relação de nossa indicação. Avenida Mário Melo, em frente à Gefarma. Avenida Mário Melo, em frente ao supermercado. A Rua Joaquim Nabuco, em frente à Farmácia Igaraçu. Rua Joaquim Nabuco, em frente à Escola Santos Cosme Damião. Rua Avenida 27 de Setembro, Educandário Tia Ana, e Avenida 27 de Setembro. Queria parabenizar o vereador Elvis, que na realidade Igaraçu é mal sinalizada ou talvez não é sinalizada. E as multas estão vindo e as ruas não têm sinalização nenhuma. Vossa Excelência está coberto de razão. Ainda do vereador Elvis, solicita a reposição de calçamento na rua João Francisco Ribeiro, próximo à Escola da Lília de Melo da Fonseca, em Cruz de Rebouças. O vereador ainda solicita a limpeza e retirada de entulhos atrás do ginásio J. Raposo. O vereador solicita a pavimentação e drenagem da segunda travessa Mariene Costa, localizada na rua após a Escola José Jorge de Farias. Ainda solicita a limpeza e retirada de entulho da rua de Galins. Em discussão, as indicações de autoria do vereador Elvis Henrique. Não havendo que queira discutir, em votação. Se que vota favorável, permaneça como se encontra, que vota contrário, que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Do vereador Naate Gomes, solicita a limpeza e capinação da rua Pernambuco, loteamento Aveloz. Solicita a limpeza e capinação da rua projetada, loteamento Veloz. Solicita a manutenção de iluminação de poste com locação de lâmpada, locação deve ser substituição, né? De roupa de LED, no terminal integrado de ônibus, se estendendo até a entrada de São Marco. Solicita ainda a restauração do calçamento com colocação de piche na rua Anajatuba.
solicita a restauração do calçamento da rua Vereador Josué Roberto de Souza, solicita ao prefeito o calçamento da tampa de bueiro localizado na esquina da rua Vereador Josué Roberto. Em discussão, as indicações do vereador Naate. Não havendo quem queria discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Ainda do vereador Elvis Henrique, solicita decreto legislativo com parecer favorável, dispõe sobre a concessão de medalha à honra ao mérito da Líder Mérito de Fonseca, a senhora Jandira Freitas de Almeida, em reconhecimento aos relevantes serviços da digníssima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Decreto legislativo também de autoria do Naate Gomes, solicita conceder a medalha de honra ao mérito à vereadora da Lira de Veracruz, a senhora Edna Alves de Santos Silva, em reconhecimento ao relevante serviço. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Aí do vereador Antônio José dos Santos, popular Sabiá, dispõe sobre a concessão de medalha à honra ao mérito vereadora da Lei de Mera Fonseca, a senhora Cristina Maria Barbosa de Oliveira, em reconhecimento ao relevante serviço prestado à sociedade de Igaraçu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra e votam contrário que se pronuncie. Projeto de lei complementar número 01/2020 autoriza a abrir crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. O prefeito solicita a autorização para suplementação orçamentária de R$ 180 mil e cria o consórcio de compras que fica autorizado o município de Igaraçu a comprar bens e serviços de interesse municipal junto ao consórcio público denominado Consórcio dos Municípios Pernambucanos. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado em primeira discussão. Indicação de número 148 do vereador Naate, que solicita a restauração do calçamento da rua Alfredo Vieira de Melo. Ainda do vereador Naate, solicita a restauração do calçamento da rua Vitorino Vieira de Fraga. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Não. Do vereador Maguila, o vereador que subscreve o ouvido plenário, cumprir a formalidade regimental, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito de Igaraçu implantar kits básicos, álcool gel, sabonete, papel, toalha e máscara para os beneficiários do benefício de prestação continuada BPC e Bolsa Família, incluídos no grupo de risco de coronavírus, Covid-19. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. A vereadora Prazeres solicita para que seja realizada a inserção da tampa de esgoto na rua Edgar Lins, próximo à mercearia Leda. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. A vereadora Érica Uchoa solicita a compra de materiais e equipamentos de proteção para os técnicos de enfermagem, enfermeiras e demais que fazem atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde municipal. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, o voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. A vereadora Érica Uchoa solicita a implantação de balanços para cadeirantes na Praça da Bíblia. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, o voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. A vereadora Irene solicita... Essa matéria da vereadora Érica Uchoa
já foi pedido dos cadeirantes, já foi pedido por mim desde 2018. Mas qualquer coisa não tem problema não, a gente assina junto. Certo. O vereador, embora já tenha solicitado esse tipo de balanço, mas concorda em manter a pedido da vereadora Érica. É porque eu pedi para todas as praças de Igaraçu e a Praça da Bíblia estava incluída nela. Qualquer tá praça. Entendendo? Qualquer praça. A vereadora Irene solicita que seja realizada a manutenção na iluminação pública da rua Joaquim Rafael Leitão, bairro Posto do Monta. Em discussão, novamente que quer discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. A vereadora Irene ainda solicita o recapeamento asfáltico da estrada de acesso ao Marco de Pedra. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda a vereadora Irene solicita a manutenção da ponte que fica localizada na PE 35, próxima à churrascaria e pizzaria, caminho da ilha. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. A vereadora Irene solicita ainda a reposição de lâmpadas em 5 postos localizados na comunidade conhecida como Escorregou Tá Dentro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. A vereadora Érica Ochoa solicita a disponibilização de kit de merenda, lanche e higiene pessoal para os alunos das escolas municipais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. A vereadora Irene solicita a capinação, limpeza, podação das árvores e a implantação de 2 refletores na Praça Paulo Guerra, conhecida como Praça do Mapa, localizada na rua Dom Helder Câmara, bairro Saramandaia. Em discussão, não vendo que queria discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda do vereador Afonso Geraldo, solicita ao senhor prefeito, através da secretaria competente, a reforma geral do posto de saúde localizado na comunidade Boa Vista, neste município. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, e que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós vamos encerrar a sessão e voltar em 5 minutos para... Oi? Eu queria também informar, senhores vereadores, que a partir de amanhã todos os gabinetes estarão fechados. Só irá funcionar a vigilância e a secretaria, a tesouraria, porque esse pessoal tem que funcionar. Havendo necessidade de uma sessão extraordinária, os senhores vereadores convocam seus secretários. Então, amanhã será fechado todos os gabinetes, tá certo? Para evitar o fluxo de pessoas, mas a Câmara vai estar aberta, a portaria vai estar funcionando, protocolando qualquer documento, a tesouraria vai estar funcionando, né? A Secretaria-Geral, tesoureiro, contador, controlador, folha de pagamento, vai funcionar normal. Só os gabinetes e a suspensão das sessões de plenária até a gente ter um controle maior da situação do município. Tudo fechado. Gabinete, só a tesouraria e a portaria vai funcionar. Até a gente ter um controle, não é? Na medida em que for controlando essa situação, os decretos vão sendo mudados, tanto pelo governador como pelo prefeito, e nós vamos nos ajustando. Todos concordam? Concorda, Renato? Concorda? Então, encerramos a sessão nesse momento, convidando o senhor vereador para daqui a 10 minutos nós reiniciarmos para a segunda discussão do projeto de lei de número 111/2020. Encerrado.